Hoje o tema da nossa aula será o início da Primeira Guerra Mundial, um conflito de proporções épicas e que marcou para sempre a história da humanidade. Vamos tratar dos antecedentes desse conflito e da primeira fase desse importante momento da história mundial. E se esse assunto te interessa, prepare-se para conhecer esse complexo cenário inicial da guerra, bem como os impactos, as redes de aliança, os nacionalismos exacerbados e as disputas territoriais que culminaram nesse marco histórico. Se é isso que você procura, você chegou ao lugar certo. Eu sou o professor Bruno Tulux e meu objetivo é te ajudar a entender a história. O cenário que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, lá no início do século XX, contou com todos os desdobramentos da chamada Belle Époque, um período de aparente paz e prosperidade, lá do final do século XIX, mas que foi marcado também por constantes tensões entre as nações e algumas guerras isoladas, como por exemplo a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu no início da década de 1870. E por esse motivo a Belle Époque europeia também pode ser chamada de paz armada, já que mesmo diante de uma aparente calmaria, as nações europeias já estavam se preparando e se armando para uma possível e inevitável guerra. E o nacionalismo exacerbado das potências europeias foi um ingrediente fundamental para o desenvolvimento desse conflito. Cada país tentava expandir seus territórios e sua área de influência, criando um clima de competição e rivalidade que se estendeu pela Europa e também por continentes, como a Ásia e África. Assim, a formação de alianças militares complexas, como a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Reino da Itália, e a Tríplice Entente, formada inicialmente por França e Grã-Bretanha, e que depois contou com o ingresso da Rússia, dividiu a Europa em dois blocos completamente opostos. A intensa corrida armamentista entre as potências europeias, com investimentos maciços em armamentos e técnicas militares, causava medo e desconfiança entre todos os países daquela região. E o estopim para o início dessa guerra aconteceu com um assassinato. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro legítimo e direto do trono austro-húngaro, e sua esposa, a duquesa Sofia, foram assassinados em Sarajevo, na Bósnia. Nessa ocasião, o Império Austro-Húngaro tentava expandir sua área de influência pelos Balcãs, um local potencialmente propício para conflitos e desentendimentos, devido à grande variedade étnica da região, e que além do próprio Império Austro-Húngaro também era alvo da disputa do Império Russo e do Império Germânico, mas que contava com algumas oposições, como a da própria Sérvia, que nessa ocasião contava com o apoio da Rússia. E esse evento trágico serviu como estopim para o início da guerra. Após o assassinato, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, que por sua vez desencadeou uma série de conflitos diplomáticos por toda a região. E essas questões diplomáticas culminaram em um conflito global, uma vez que as alianças europeias já estavam todas formadas. E o assassinato de Franz Ferdinand foi realizado por um grupo de nacionalistas sérvios, membros do grupo terrorista Mão Negra, que desejavam lutar pela independência da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro. Se o assunto guerra chama sua atenção e essa é uma temática histórica que te agrada, visite a loja Overlord Store para usar uma camiseta com temáticas militares como essa que eu estou usando. E para adquirir sua camiseta com um desconto histórico de 15%, utilize o cupom TULUXHISTORIA, tudo em maiúsculo, como está aqui na tela, ao finalizar sua compra. O link da Overlord Store eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. E lembrando que comprando qualquer camiseta usando esse cupom, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse. E sem demora, vamos voltar a falar da Primeira Guerra Mundial. Devido aos avanços tecnológicos obtidos através do desenvolvimento da Belle Époque, as grandes potências europeias ingressaram nesse conflito com a expectativa de uma guerra rápida e decisiva, com a utilização de manobras ofensivas e batalhas campais. De fato, as novas armas até que permitiram pensar dessa forma em algum momento. Contudo, o cenário era de preparação para uma guerra tão intensa que essas expectativas iniciais não foram concretizadas. A Alemanha executou ofensivas terrestres contra Bélgica e França ainda em agosto, que se estenderam até setembro de 1914. E essas ações buscavam uma rápida vitória, que logo colocaria um fim à guerra. Essa operação foi nomeada de Plano Schlieffen, em homenagem a um antigo militar alemão. Mas que além da frente ocidental, que tinham como alvos iniciais Bélgica e França, o Plano Schlieffen também atuaria na frente oriental,
promovendo os ataques futuros ao território russo. Porém, a França e a Grã-Bretanha, que já estavam unidas desde o início do século XX, através da formação da Entente Cordiale, ofereceram uma resistência inesperadamente forte, frustrando os planos alemães e elevando essa guerra a um outro patamar. As ações alemãs se estenderam até o interior do território francês, que por sua vez resistiu, colocando em prática sua estratégia, o chamado Plano 17. Esses conflitos chegaram até uma região muito próxima do rio Marne, e por isso esses confrontos ficaram conhecidos como as Batalhas do Marne. É importante frisar que a Primeira Guerra Mundial foi palco experimental para a introdução de novas tecnologias bélicas, extremamente letais, como metralhadoras, gases venenosos, aeronáutica e tanques blindados, que causaram enorme mortandade, mutilações e sofrimento para todos os envolvidos. A ofensiva alemã teve início em 4 de agosto de 1914, após a invasão do território da Bélgica. E isso só aconteceu porque a Alemanha pretendia chegar de surpresa ao território francês. Contudo, a Bélgica, que até então estava neutra no momento de formação das alianças militares, reagiu de forma inesperada. A grande resistência belga aos alemães foi um fator fundamental para que a França pudesse organizar a sua defesa. E até o final de 1914, várias batalhas foram travadas no território francês, com ataques alemães que não conseguiram chegar ao seu objetivo final e defesas bem postadas de França e Inglaterra, mas que sofreram duras perdas nessa fase inicial do conflito. O mês de setembro marcou o início das Batalhas do Marne, onde a indefinição da guerra mudou completamente o percurso dos combates. A primeira etapa da guerra, marcada por essas ações ofensivas e pela mudança brusca de fronteiras até então consolidadas na Europa, ficou conhecida como a Guerra de Movimento. Com duração até o ano de 1915, esse cenário devastador para o que se entendia como uma guerra até então, resultou em um número colossal de mortes, tanto de soldados quanto de civis. Cidades inteiras foram devastadas, estruturas foram reduzidas a ruínas e boa parte da Europa foi transformada em um verdadeiro campo de batalha. E já nos primeiros atos, a Grande Guerra, como ela era chamada na época, gerou uma grave crise humanitária, com escassez de alimentos, doenças e milhões de refugiados. E por todas essas características, a Primeira Guerra Mundial pode ser classificada como uma guerra total. Característica que é dada a um conflito que apresenta inovações tecnológicas ao mesmo tempo em que transforma as fronteiras, impacta na vida da população civil, na economia e tem a duração temporal muito superior a um simples combate. E se essa aula de história está te ajudando a entender a Primeira Guerra Mundial, eu fico muito feliz. Mas não se esqueça que o seu apoio é fundamental para que eu possa gravar mais vídeos como esse. Então deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que se interessam por esse assunto. E se você está assistindo o seu vídeo da sua Smart TV, depois pegue o seu celular e deixe um feedback sobre essa aula. Esse apoio, essa ação, que parece muito pouco para você, para mim vale muito. Afinal de contas, é dessa forma que o YouTube reconhece que esse vídeo é interessante e que pode divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E dessa forma você me ajuda no engajamento do vídeo e do canal. E se essa é a primeira vez que você assistiu um vídeo meu, se inscreva no canal. Dessa forma você passará a fazer parte dessa comunidade histórica e não vai perder mais nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Voltando a falar da guerra, o fracasso das ofensivas e o alto custo humano conduzido pela fase inicial da guerra levaram ao fim dessa primeira etapa. Nessa ocasião inicia a segunda fase da guerra, a chamada Guerra de Posições, ou como ela ficou mais conhecida, a Guerra de Trincheiras. Fase da guerra que ficou caracterizada por combates estáticos em posições escavadas no próprio solo. E a Guerra de Trincheiras se arrastou ainda por mais tempo, com pouquíssimos avanços territoriais e com impasses militares que impediam qualquer forma de acordo diplomático. E diante dessa estagnação, as nações envolvidas buscaram desenvolver novas táticas e tecnologias para superar a guerra de posições, como a guerra submarina e o uso de aviões, inclusive com a entrada de novos personagens na guerra, como por exemplo os Estados Unidos. Mas a Guerra de Trincheiras vai ser um assunto abordado e aprofundado em um próximo vídeo aqui no canal sobre a Primeira Guerra Mundial. Vale a pena ressaltar que as raízes desse conflito
não surgiram apenas no século XX, mas têm início ainda em meados do século XIX, e por conta das alianças tratadas e por envolver colônias que estavam distribuídas por outros continentes, ultrapassaram as fronteiras da Europa e tiveram um impacto global duradouro. É evidente que o excesso das guerras geram mortes de pessoas, devastação de cidades, de espaços da memória e deixam marcas que demoram a ser curadas ou que nunca serão de fato superadas. Mas também é relevante perceber que esses embates bélicos aceleram processos tecnológicos e que mudam hábitos e costumes, transformando as sociedades envolvidas. Essa é uma das marcas da Primeira Guerra Mundial e que logo mais teremos um novo vídeo aqui no canal falando sobre a Guerra de Trincheiras. Para você que assistiu esse vídeo até o final, vou recomendar um vídeo sobre o uso de armas químicas na Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado pela sua companhia, eu espero encontrar você em novos vídeos aqui no canal. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. Valeu, tchau, tchau!